pessoal, tudo bem com vocês? Bom, resolvi fazer mais um vídeo de indicação de não livros. Pra quem não conhece ou não acompanha aqui o canal faz tempo, esse é um tipo de vídeo em que eu comento sobre links da internet, que eu li, coisas legais, séries, filmes, enfim, coisas aleatórias que não são livros especificamente. Ainda que normalmente eles tenham um pouco a ver com livros, enfim, né? E bom, fazia tempo, na realidade, que eu não tava guardando nada, então são coisas um pouco mais recentes, assim. Eu vou tentar começar a guardar mais coisas. E eu também não anotei em nenhum lugar os filmes e as séries que eu assisti nos últimos tempos, então eu coloquei algumas coisas que eu lembrei que eu assisti e tal. Mas enfim, se eu lembrar de mais coisas eu comento num vídeo futuro. Vamos lá então para os links. O primeiro link é do New York Times, é uma lista de 100 livros notáveis de 2017, bastante livro. É um link em inglês também. Eu acho essas listas divertidas, assim, acho que a gente tem que cuidar. Não são, eu acho que nenhuma dessas listas é absoluta, assim, né? Tudo isso depende muito de opinião e coisas assim, mas eu me divirto olhando. Então, caso seja o seu caso, dê uma olhada. E eu não sei, eu não achei ainda nenhuma lista desse tipo relacionada ao mercado editorial brasileiro, mas se alguém tiver visto, por favor, deixa o link aí nos comentários. Depois tem um link do Nexo muito legal, que fala sobre como a leitura se tornou um hábito individual e silencioso. Existem várias pesquisas que mostram que na antiguidade clássica e coisas assim, a literatura era uma coisa coletiva, uma coisa feita em voz alta. Vamos pensar também que não tinha, né, TV, não tinha coisas assim, então talvez a literatura tivesse ali num ambiente um pouquinho mais híbrido, assim. Então esse link, essa matéria vai falar sobre como isso foi mudando e como que isso se tornou mais ou menos o que a gente faz hoje. E nesse sentido é interessante que os audiobooks estejam voltando, né? Assim, é sempre um movimento de consumo de histórias, eu achei isso bem legal. Caso alguém seja aqui de Curitiba, tem um pessoal bem legal da UFPR que tem brincado um pouco com isso, chama Pécora Louca, eles são uma espécie de banda, e eles traduzem principalmente obras clássicas e cantam e performam, fazem um trabalho relacionado a essa parte de performar a literatura, bem interessante. Caso alguém tenha oportunidade de vê-los algum dia, eu recomendo muito. Eu posso deixar o link do Facebook deles também ali embaixo, caso alguém queira dar uma olhadinha nos vídeos e tal. E de vez em quando eles vão para outras cidades também, então, enfim, caso alguém tenha interesse, eu acho que tem um pouco a ver com isso. Também do Nexo, o Nexo é um veículo que eu gosto bastante de ler. Mas enfim, também no Nexo tem um postzinho um pouco mais simples, mas de uma artista que faz umas ilustrações comparando a vida no Ocidente e no Oriente. Acho que a maioria é entre Alemanha e China, se eu não me engano. Me lembrou um pouco aquele livro que tem Nova York e Paris, sabe? Em cada um dos lados, mas acho que com diferenças um pouco mais antropológicas, sociológicas, sociais, assim. Eu achei bem divertido. Depois disso tem um link também em inglês que fala sobre crescimento de livrarias independentes, sobre como teve esse movimento. Existiam as livrarias independentes, daí existiam as grandes redes, daí existia a Amazon e agora as livrarias independentes estão voltando com bastante força. E eu acho que é um movimento bem interessante, né? A gente parece que vai pra Amazon, assim, que é esse mundo gigantesco e tal. E depois a gente sente necessidade de ter um espaço mais individualizado, mais cuidado, com uma curadoria e pensar a livraria não só como uma loja onde você vai comprar livros, mas que tem um certo ambiente social relacionado a descobrir novas obras, a ter eventos e coisas assim que também fazem parte da livraria. Enfim, achei bem legal essa matéria. Eu acho que é um movimento ainda não tão forte por aqui, mas que eu acho que já existe por aqui também. E, enfim, caso alguém tenha interesse nesse tema. Mais uma matéria do Nexo. O Nexo tá bombando aqui hoje, né? Essa fala sobre a literatura e crítica hoje, qual é o papel da crítica literária hoje. Então eles entrevistaram alguns editores de veículos
de literatura e tal, para comentar um pouco sobre isso. Eu achei interessante. Achei um pouquinho curto, eu acho que tinha mais veículos que eles podiam colocar junto e tal, mas é legal ainda assim, uma discussão importante. Depois tem um texto do The Guardian, bem curtinho, mas, aliás, quem não quiser ler não tem nada demais no texto, mas é só porque eles comentam que a Helena Ferrante possivelmente está escrevendo alguma coisa nova. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo de autores que eu acompanho, mas, enfim, eu fiquei animada porque rolou uma época um boato que ela não ia mais escrever e tal. Mas a gente tem que... Eu sempre vejo essas notícias assim com um pouco de medo, talvez, porque às vezes eu acho que escritores têm que escrever sem necessariamente publicar tudo que eles escrevem. Eu acho que tem muita coisa que faz parte do processo criativo e, enfim, que nem tudo necessariamente vai virar um bom livro o tempo todo. E às vezes quando eu acho que a gente coloca essas pressões midiáticas nos autores para escrever o próximo livro, às vezes algumas coisas não tão boas acabam sendo publicadas. Algumas coisas que ou deviam amadurecer mais tempo, ou que são parte de um processo e não deveriam ser publicadas, enfim, né? Tomara que isso não aconteça, mas é ainda bom saber que ela tá escrevendo. Bom, depois eu queria indicar um vídeo aqui no YouTube, por pura curiosidade, mas é um vídeo que o Bill Gates fala sobre seus hábitos de leitura, eu achei legal. E eu achei interessante, né? Um dos homens mais ricos do mundo, uma pessoa extremamente ligada à tecnologia e tal, falando sobre a importância da literatura e esse tipo de coisa, então é sempre legal. E outro texto que eu gostei muito de ler recentemente é um da revista Time, e eles todo ano eles fazem a capa com a pessoa do ano, né? Que é assim, alguém ou uma ideia, algum grupo, alguma coisa que tenha se destacado no ano que passou e que de certa forma define uma característica do ano e tal. E esse ano então eles chamaram de The Silence Breakers, os quebradores do silêncio, alguma coisa assim, que são as pessoas relacionadas ou porque criaram a hashtag ou o termo ou porque exporam algumas coisas no Me Too. O Me Too era uma hashtag usada para as pessoas relatarem abusos sexuais que elas sofreram. E nesse sentido, o Me Too eu também, nesse sentido de isso é um hábito na sociedade, isso acontece, e dá uma certa força de grupo, né, para as pessoas terem mais coragem de relatar coisas, e enfim. E a matéria, ela vai falar um pouco sobre o surgimento da hashtag, o momento de surgimento, alguns casos talvez de mais impacto, vai discutir um pouco sobre essa questão da hashtag como essa força coletiva, digamos assim. Eu achei um texto bem legal, as entrevistas são bem boas e, enfim, recomendo bastante. Acho que é um tema bem importante. E indo então para coisas que eu assisti nos últimos tempos, os filmes. Eu assisti o Blade Runner novo. Não achei grandes coisas, assim, achei divertido, achei, assim, pra ir no cinema e tal, mas não é ruim, mas não teve o impacto que o primeiro teve, definitivamente não teve nem perto do impacto que o livro teve pra mim. Caso alguém queira dar uma olhada, eu vou deixar o link pro Android Sonho com Ovelhas Elétricas, o vídeo que eu fiz sobre o livro ali embaixo, mas, enfim, foi ok. Eu também assisti o documentário sobre a Joan Didion no Netflix. Ela é uma escritora que eu li esse ano só, eu só li um livro dela, o Ano do Pensamento Mágico. Eu não sei o que eu achei desse documentário ainda, foi legal conhecer mais sobre ela, porque eu não sabia muito sobre ela e tal. Mas quem faz o documentário é da família dela, se não me engano é um sobrinho dela, e... não sei, eu acho que isso não foi conduzido de um jeito muito bem feito, assim, me pareceu um negócio muito familiar, muito pra engrandecer ela e tal, e... não sei, gente, o que vocês acharam? Me contem, eu ainda não... talvez eu assista de novo em algum momento. Mas não foi uma paixão assim, não. Eu assisti também o Manifesto, foi um filme que eu gostei bastante, um filme com a Cate Blanchett.
ela interpreta vários papéis em várias situações diferentes, só que a personagem dela tá sempre declamando grandes manifestos da humanidade. E eu acho que é interessante porque ela contrapõe vários dos manifestos com a situação que eles estão encenando, e, enfim, é bem divertido em alguns momentos. Existem duas, acho, coisas, assim, quando assistindo no cinema, eu não conheço todos os manifestos, alguns manifestos eu tinha lido, mas não todos. E é um pouco difícil de você assimilar tudo do manifesto ouvindo ele e assimilando ele com umas imagens completamente opostas às vezes, ou complementares que também aparecem e tal. Mas o fato de você assistir o filme inteiro, mesmo que você não conheça e entenda completamente todos os manifestos, tem um efeito acumulativo em você de a humanidade, assim, sabe? A humanidade pensando, e a humanidade se manifestando, e a humanidade falando sobre suas crenças e como o mundo, a arte e tudo mais deve ser e tal. E o efeito acumulativo é bem interessante. Por outro lado, eu acho que é um filme que eu vou reassistir provavelmente em gominhos, assim, pensando cada manifesto, talvez lendo sobre ou lendo o próprio manifesto e coisas assim. Então acho que são duas formas diferentes de assistir. Porque, inclusive, os manifestos que eu já conhecia antes de ir no cinema são... Eu acho que eu aproveitei mais, assim, a relação. Eu acho que eu consegui pensar mais sobre esses trechos. Então, eu acho que reassistir dessa outra forma pode ser interessante no futuro. Mas eu achei bastante divertido, assim. Bastante provocante também, eu diria. Bom, duas séries que eu assisti nos últimos tempos que eu gostei bastante, as duas tem no Netflix, acho que uma não é... Acho que só As Telefonistas eu acho que é do Netflix mesmo. É uma série espanhola e retrata a vida de um grupo de telefonistas que trabalham para uma empresa de telefonia. Então, eu pensava naquele sistema antigo que tinha que ficar trocando as coisinhas e tal. Então tem essas telefonistas e todas as relações e as coisas dela. Ele tem um clima meio de novelão, às vezes, assim, meio dramático e tal. Mas eu acho que tem um fundo político muito interessante, tem toda uma coisa acontecendo e como essas personagens pequenas na sociedade também se relacionam com esses grandes acontecimentos. E eu acho que retrata também muito bem mudanças sociais em termos de empoderamento feminino, dessas personagens, algumas feministas, algumas questionando o papel de gênero, o papel da mulher e coisas assim. Eu achei que ficou bastante bem construído, assim. Eu achei bem legal. E uma série mais bobinha, talvez, levemente mais bobinha, que eu achei legal é a Please Like Me. É uma série da Austrália. O personagem principal é o Josh, ele é gay, e é basicamente as relações dele com namorados, amigos, família. A mãe dele tá passando por um processo de depressão, então fala bastante sobre isso. Em vários momentos a gente tem personagens com distúrbios psicológicos e tal, e eu acho que ele consegue abordar a coisa de um jeito, às vezes talvez um pouco superficial, mas em geral eu acho que bem, assim, me parece que é como as pessoas que estão no cotidiano dessas pessoas lidam com isso, assim. Me parece que ele acertou a mão na maior parte dos casos. E tem duas séries que eu tô assistindo agora, na verdade duas segundas temporadas que eu tô assistindo agora. Eu tô assistindo Easy, eu gostei muito, muito da primeira temporada de Easy, tô gostando bastante da segunda por enquanto, eu acho que eu não tô na metade ainda. Mas é um documentário, então, olha, é uma série, não é documentário, gente. É uma série com vários personagens que vivem em Chicago e essas coisas das vidas normais e tal, eu acho ótimo. E tô assistindo a segunda temporada de The Crown também, acho que eu assisti 2 ou 3 episódios. The Crown, eu acho uma série gostosa de assistir, mas eu sempre fico muito incomodada com o papel da monarquia, assim, pensando por que isso existe, o que essas pessoas estão fazendo, enfim. Bom, mas essas são algumas das coisas que eu assisti e estou assistindo nos últimos tempos. Se eu for lembrando de mais coisas, eu aviso.
mais pra frente. E é isso, me deixem aí nos comentários também dicas de coisas legais que vocês assistiram ou coisas legais que vocês leram aí pela internet. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!